por tudo que o Senhor já tem nos abençoado nesse culto, mas agora nós oramos em favor do Teu Filho, Pai, que vai ser o instrumento para transmitir a Tua palavra. Permita que enquanto Teu Filho estiver pregando, a Tua palavra possa correr como um rio de águas vivas, Senhor, e possa fazer aquilo que apraz para a Tua igreja, Pai, para a Tua noiva que está reunida. É a nossa oração, no Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Versículo de número 14 ao 21. Carta do apóstolo São Paulo ao povo de Éfeso, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 21. Diz assim a palavra: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode tomar teu assento? O nosso culto racional, a oração na igreja, os louvores ministrados neste altar, todos nós somos participantes do corpo de Cristo. Você não está aqui por acaso. Deus tem preparado algo para você neste dia e em todos os dias da sua vida. Enquanto você está na presença de Deus, Deus tem cuidado de você. Deus tem zelado pela sua vida, guardado a sua casa, guardado o seu ir e o seu vir, o seu entrar e o seu sair. Cantamos os louvores que fala que somos livres, temos a liberdade instalada em nossa vida pela palavra de Deus. A carta que Paulo narra em Efésios capítulo 3 é uma oração, a segunda oração que Paulo realiza pelo povo de Éfeso. Na primeira oração, Paulo estava em cárcere privado. Paulo estava exilado da igreja. Paulo estava separado do convívio da sua família. Paulo estava distante dos discípulos, dos apóstolos, dos missionários, dos evangelistas, dos presbíteros, dos pastores. Paulo, ele estava isolado de tudo e de todos. Mas havia a presença grandiosa de Deus naquele lugar.
Paulo, ele ora, intercede pela igreja de Éfeso. Quando estamos livres, quando estamos andando pela cidade, quando estamos com os nossos familiares, quando estamos com nossos amigos, dificilmente nós paramos para orar, paramos para interceder por alguém. Dificilmente nós deixamos o nosso lazer, o momento familiar, o momento de convívio com a família, para buscar em oração ao Senhor. Paulo, ele nos dá o exemplo completamente contrário disso. Ele está em cárcere privado. Ele está separado do convívio de todos aqueles que ele ama. Mas ele encontra naquele local de escuridão, de solidão, frieza, ele encontra um momento para interceder, não por um, nem por 2 ou por 5, mas ele encontra um momento para orar por um povo chamado e separado para o Senhor, para exercer a boa obra no seu reino. A carta de Paulo ao povo de Éfeso fala no versículo 14. Pediria que você, que tenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a narrativa desse texto, para que juntos nós possamos considerar, apenas isso, considerar o que Deus tem feito em sua vida, em sua casa, em sua morada, em seu lar, na sua família, entrando e saindo, indo e vindo em liberdade. Mas Paulo está em prisão. A Bíblia diz que Paulo narra no versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa. Qual causa? Capítulo de número 3, lido no versículo 14 a 21, narra o momento exato que Paulo termina de escrever o capítulo de número 1 e número 2, aonde ele esclarece, narra o momento aonde nós estávamos em desgraça, em ruínas, afastados da presença de Deus, e ele traz a lembrança de que um dia o Senhor nos encontrou. No capítulo de número 2 do livro de Efésios, ele narra a misericórdia de Deus habitando em nossa vida. Não éramos dignos de estarmos de pé, vivos, em segurança, mas o Senhor achou graça em ti. O Senhor achou valor em tua vida. No capítulo de número 3, no versículo de número 1 ao 13, Paulo havia narrado o grande mistério do Evangelho que estava oculto para todos nós, mas agora, na presença e na vinda de Cristo glorioso nesta terra, em carne, encarnado, este Evangelho está desvelado para a igreja. Ele está escancarado para quem quiser ver e ouvir o que este Deus, que até aqui tem cuidado de você, abençoado a sua vida, pode fazer muito mais. No capítulo de número 3, no versículo de número 14, a Bíblia diz que Paulo, ele dobra os seus joelhos diante do Pai. Dobrar os joelhos se refere a um momento de reverência, de reconhecimento de uma autoridade presente neste local. Não são os homens, é Deus. Não são os homens, é o Espírito Santo. Paulo, ele está em cárcere, ajoelhado em sinal de reconhecimento da soberania de Deus em sua vida. Ele está em cárcere, mas não está esquecido. Ele está preso, mas não está abandonado. Nós estamos livres e o Senhor tem zelado por você. Aí é onde você está, ao retornar à sua casa. Paulo, ajoelhado, ele diz: por esta causa, por esse motivo, por essa razão, eu me coloco de joelhos para interceder pela sua vida. O texto diz
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. A família é o corpo de Cristo. A família somos todos nós. A família é o ministério, é a igreja, é o povo que entra, é o povo que sai e permanece na presença de Deus. Paulo, ele intercede por essa família, por qual chama pelo nome. A Bíblia diz que Paulo relata, traz a lembrança num texto bíblico, no momento em que Deus cria todas as coisas na terra, cria os animais e chama Adão para colocar o nome em cada um dos animais. Quando alguém coloca o nome sobre a nossa vida, o nome sobre todo nome, este é o nosso senhorio, este é o nosso Salvador. Então Paulo está dizendo que ele está de joelho em cárcere privado, mas não esqueceu daqueles que estavam com ele, não esqueceu da família da fé. Ele coloca os seus joelhos em terra, ora e intercede por todo nome que está de família, tanto na terra quanto no céu. Talvez hoje algum familiar seu não está nessa terra, já partiu para o Senhor, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Esta é a família que está no céu, a família triunfante. Nós somos a família que ainda está nessa terra, a família, a igreja militante, e somos chamados por esse nome, Filho de Deus, eleitos do Senhor, separados pelo Senhor, comprados pelo Senhor. O nome que temos é o nome da filiação do nosso Pai Celestial. Paulo está de joelhos e intercede pela família que está nessa terra. Intercede para consolar o coração daquele que perdeu o seu ente querido, mas que teve uma oportunidade que ele, Paulo, não teve. Conhecer a Cristo, conheceu o Evangelho, mas não conheceu a Cristo. Nós não tocamos nas vestes do nosso Senhor. Nós não sentamos à mesa na última ceia, mas a sua presença, ela habita dentro de nós, como família separadas pelo Senhor. Paulo, ele ora pela sua igreja. Paulo, ele faz apenas 4 pedidos para o Senhor. Versículo de número 16. Paulo está de joelho, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está intercedendo pela vida da igreja, para que ela não venha a esmorecer frente às dificuldades, frente aos imprevistos, frente aos problemas e aos ataques do inimigo. Paulo, ele era carne, como nós éramos e como somos carne. Mas o que nos difere do mundo aí fora é o que habita dentro de nós. Aquele que conhece o Senhor, aquele que ouve a sua palavra, aquele que se alimenta desta palavra, uma boa palavra, legítima palavra, alimento que não tem mistura, é um alimento puro, ministrado à igreja para o seu fortalecimento, para a sua edificação. Você não está outra coisa fazendo neste lugar, senão sendo fortalecido pelo seu Deus. Paulo, ele ora e pede para que a igreja não se desvirtue. As dificuldades do tempo passado não são diferentes das dificuldades que temos hoje. Hoje é muito mais fácil alguém entrar por aquela porta e sair logo a seguir e não retornar. Difícil é permanecer não neste local, mas na presença de Deus. Difícil é continuar nessa caminhada. Paulo, ele vê, Paulo, ele nota o que estava acontecendo com a sua igreja, com aqueles que estavam próximos de si e agora estão distantes dele. Que falta faz o pastor para a sua igreja?
que falta faz a liderança para a sua igreja. Parece que como nos tornamos como que perdidos, não sabemos para quem pedir uma orientação, parece que não sabemos para quem pedir um aconselhamento, quando ele não está, quando o líder não está, nos sentimos assim. E Paulo, ele entende que como líder que ele era, referência para aqueles que o seguiam, não é qualquer um que diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é qualquer um que levanta a sua voz e diz, faça o que eu faço. Ele reconhece a referência que tinha no seu Senhor. Ele reconhece que saindo da presença do povo, este poderia desgarrar. Então, ele levanta uma oração, levanta uma intercessão e um clamor em um local fechado, aprisionado, acorrentado. E nós temos a liberdade para buscar o Senhor todos os dias. Mas muitas das vezes nós não buscamos a Ele. Adoramos Ele quando estamos em dificuldade, necessidades. Paulo estava em necessidade, mas em um momento sequer pensou na sua vida. Ele olhou para a necessidade do povo e ele de joelhos intercede a Deus, clama ao seu Senhor para que fortaleça a sua igreja. O fortalecimento do cristão vem pela palavra de Deus. Os louvores nos auxiliam, uma palavra vinda de um irmão nos acalenta, mas nada é igual, nada é melhor do que a própria palavra de Deus, a boca de Deus falando ao coração da igreja. Paulo, ele continua dizendo que este fortalecimento tem que ser com poder. Fortalecimento com poder é a palavra que dá. Talvez não seja o exemplo do homem, talvez não seja a imagem do homem, mas a certeza de que um dia, aquele que aqui esteve nesta terra, sem pecados, sem manchas, foi referência para um povo lá no deserto. Nós não tivemos essa oportunidade, mas através da sua palavra o conhecemos. Através da sua palavra somos renovados todos os dias. Através da sua palavra e pela intercessão dos homens, esta palavra chega ao nosso coração e renova toda a expectativa da nossa fé. Renova os pensamentos agora parece que caídos, turvos, e como uma luz que entra no nosso coração, ela faz morada para nunca mais sair da nossa vida. Paulo, ele ora e intercede para que esse povo seja fortalecido. O louvor nos alegra, o louvor liberta, mas a palavra alimenta, a palavra fortalece, a palavra enrijece os nossos músculos, nos mantém firmes de pé. Podemos nos prostrar sim, mas que seja prostrado na presença de Deus. Paulo ora ainda assim, pedindo para essa igreja. E assim, habite Cristo no vosso coração. A identidade de um cristão, a imagem de cristão, não de crente, cristão, legítimo, é parecer-se com o seu Senhor. Não é uma imitação barata, não é uma imitação fajuta, porque todos nós aqui sofremos com dores, passamos por aflições, temos dificuldades, até mesmo dificuldade de compreensão com a palavra, mas este Deus que Paulo intercede, ele sabe que este homem é fiel, sabe que este Deus é leal, é um Deus que não retorna na sua palavra, ele não quebra princípios, aquilo que ele prometeu para você um dia, vai acontecer, não é a promessa de homens, é a promessa de Deus.
A Bíblia diz que Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Paulo, ele intercede para essa igreja de joelhos, para que sejamos todos os dias fortalecidos. E não é apenas no momento da dificuldade, pois há momentos que estamos nos alegrando por demais e nos esquecemos, baixamos a guarda, não cuidamos do que está à nossa volta, e a Bíblia diz que o inimigo que estava ao nosso derredor, ele passa a se aproximar mais de nós. Ele deve permanecer ao nosso derredor, pois ao nosso redor estão os anjos que estão sendo levantados pela oração de homens e mulheres de fé. Não é um momento passageiro, é um momento definitivo. Paulo, ele está em cárcere privado, não há uma condenação para a morte nesse momento. Mas a Bíblia vai dizer logo à frente que Paulo vai interceder a Deus pela sua soltura. Vai pedir ao povo de Deus que o liberte, que interceda, que ore, que jejue e que busque a presença de Deus para que ele possa realizar aquilo que é necessário ser feito. De joelhos, pedindo o fortalecimento da igreja, pedindo que o homem tenha um coração estabelecido na presença de Deus, que habite Deus em nosso coração. Habitar Deus em nosso coração não é momentos passageiros. Habitar Deus em nosso coração é momento de eternidade a eternidade. Enquanto estivermos na sua presença, habite Deus em nosso coração. Quando trazemos Deus para a nossa casa, na maioria das vezes, nós colocamos Deus talvez na sala, mas não apresentamos o nosso quarto. Ou trazemos Deus para a sala e não levamos Ele para a cozinha, pois ali há lugar de podridão. É humano, somos falhos, somos necessitados, temos quedas, temos deslizes. Muitas vezes desviamos da presença de Deus, não a única vez, mas muitas vezes tentamos sair da presença de Deus, mas o Deus estava lá. Jesus havia feito morada no seu coração. A Bíblia diz que Ele habitaria conosco, estaria conosco até a consumação dos séculos. Talvez não seja quando Cristo volte, mas talvez seja que de repente você suba e se encontre com Ele. Mas enquanto você estiver nessa terra, enquanto você militar, lutar para não sair da presença de Deus, que Ele habite no seu coração, que você seja fortalecido por essa palavra, pois é ela que te sustentará no dia da tua dificuldade. Paulo, ele intercede para esse povo e pede no versículo de número 17: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. É somente pela fé, ouvindo a palavra de Deus, que Cristo se estabelece em nossa vida. Você pode ser imundo, você pode estar no processo de conversão, você pode estar vindo pela primeira vez à casa de Deus, mas a Bíblia diz que aquele que está sujo, então suje-se mais. Mas se você está na presença, você busca a santificação, você busca a limpeza do seu corpo, a limpeza da sua alma, a limpeza do seu espírito. A limpeza é completa. O próprio apóstolo São Paulo diz que todos os dias tiramos as nossas vestes sujas, colocamos vestes limpas. Tiramos as nossas vestes sujas, colocamos vestes limpas. Mas que essa veste que Deus está colocando em sua vida, pela sua palavra, ela permaneça, ela se estabeleça, ela esteja focada, fincada na raiz do seu coração. Paulo, ele intercede, pois essa igreja de Éfeso, diferente de nós, é a região, é o tempo, o espaço, mas o material que é feito, teu corpo e nosso corpo é o mesmo. Sentimos dores, temos aflições, passamos por momentos de dificuldades, temos angústias, temos medo, temos tristezas, sentimento de abandono,
traumas, frustrações e muitas coisas que o mundo nos oferece. Mas o que Cristo te oferece nesse dia é a reconciliação com este corpo, é a reconciliação com essa vida. Paulo, ele intercede e pede para que Deus estabeleça-se no coração do homem através da fé. A fé que nos leva a ouvir a palavra de Deus. A fé que nos leva a conhecer os estatutos de Deus. A fé que nos leva a conhecer os juízos de Deus. A fé que nos leva a conhecer o próprio Deus. Paulo, ele pede que essa fé seja estabelecida estando nós arraigados e alicerçados em amor. Este amor que Paulo está narrando neste versículo não é o amor que sentimos por Cristo, pois esse amor está no versículo 19. Mas este amor que Paulo intercede pela igreja, que estejam todos eles, todos nós, arraigados e alicerçados em amor. Paulo está pedindo a Deus que não haja um fingimento na igreja, que seja um verdadeiro amor, uma relação de reciprocidade com o povo, amor entre irmãos, carinho entre irmãos, respeito entre irmãos. Paulo, ele intercede por essa igreja, pedindo e mostrando uma simbologia. Paulo, ele é especialista em simbologias. Tem momentos que Paulo chamou o povo de Deus de igreja. Tem momentos que Paulo chamou o povo de Deus de exército. Agora Paulo, ele faz uma comparação, uma simbologia neste texto, dizendo: estejamos todos nós arraigados e alicerçados em amor. O que nos estabelece em amor não são as nossas vontades, mas é o querer de Deus. Talvez eu entre por essa porta e não queira apertar a mão deste ou daquele, vire o rosto para o outro, mas aprazível com este, abrace, pergunte como está a sua vida, o seu ministério, como está a sua casa. Mas Paulo, ele intercede para que não haja o fingimento na igreja. Intercede, pois isso é natural. Intercede para que estejam todos arraigados. Arraigados é uma palavra que fala de raiz. Alicerçado é uma palavra que se refere à edificação, à base. Paulo, ele fala no capítulo de número 2, no versículo de número 20, que todos nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A sua vida não está ao léu. Você não está solto ao vento para sortes daí do mundo. Não. Deus tem o controle em suas mãos da sua vida. Você neste lugar não está sendo adoçado, adocicado, enganado. Está sendo proferida a palavra legítima. Você tem um fundamento neste lugar, e este fundamento é a palavra de Deus. Você é alicerçado nesta terra, alicerçado como a edificação deste prédio. Somos como um prédio e temos uma estrutura. Dependendo da altura do indivíduo, é a sua base. Mas na palavra, todos nós, nenhum sequer fica longe da presença de Deus. Todos nós somos fortalecidos, somos edificados e somos arraigados nesse solo. A semelhança que Paulo passa para a nossa vida é como uma árvore e como um edifício. Uma árvore só permanece de pé, meu irmão e minha irmã, quando estamos com raízes profundas no solo. O vento bate, as dificuldades vêm, a angústia e o desespero bate, as enfermidades, as doenças, os traumas vêm, mas você permanece de pé. Paulo, ele ora para que essa igreja de Éfeso, igreja de Uruguaiana, esteja fortalecido na palavra e em Cristo Jesus, que a sua base seja edificada e fortalecida, que você esteja enraizado na palavra.
Paulo, ele ora a Deus, busca e intercede por Deus. Ele não sabe o que está acontecendo lá fora, mas se a Bíblia está dizendo que Deus é fiel, Deus não é um Deus que nem se adianta e nem se atrasa em nossa história. Ele chega no momento exato que mais precisamos dele. Paulo, ele ora e pede para este povo agora, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Paulo parece que se refere a uma localização do imóvel, de um prédio. Mas não, Paulo está se referindo a uma igreja agora estabelecida na palavra. Uma igreja que tem as suas raízes bem fincadas. Uma igreja que tem a sua estrutura edificada, a sua base bem alicerçada. Que tem a presença do Espírito Santo. Que vive em comunhão com os demais da sua igreja. E que não vive com esse fingimento de amor, mas por estar enraizado, por estar estabelecido, é pleno, é legítimo. É verdadeiro o agir de Deus neste lugar. E ele fala para que todos saibamos qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a extensão, qual é a altura, para que veja as dimensões de como se comporta uma igreja. As dimensões que Paulo fala, é as dimensões do corpo de Cristo. Temos liberdade para ir e vir, para sair e para entrar, para louvar e para engrandecer a esse Deus. Temos a dimensão em nosso coração da grandeza de Cristo em nossa vida. Somente nós conhecemos e sabemos o que Deus tem preparado para cada um de nós. Somente nós sabemos o que Deus tem feito em nossa vida diariamente. Eu não convivo com você. Eu não trabalho onde você trabalha. Eu não vou ao lugar que você vai. Mas aquele que te conhece muito bem tem te acompanhado nessa jornada. Tem caminhado junto com você. Tem estado junto com você em momento nenhum da sua vida. Em momento nenhum da vida de Paulo, ele esteve sozinho. Sempre estivemos acompanhados daquele que nos amou primeiro. No capítulo 19, ele fala, pede em oração para que o povo de Deus conheça o amor de Cristo. Conheça o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo está pedindo para Deus que nós venhamos a conhecer aquilo que nós não conseguimos conhecer. Sem entendimento, sem explicação. Mas o que é verdade é que independente de conhecermos, de sabermos quem Ele é, de sabermos o que Ele pode fazer, Ele tem estado em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, mesmo quando não conhecemos e reconhecemos o que Ele tem feito, reclamamos de Deus, falamos que não é assim, não é desse jeito, mas a verdade é que Ele tem o controle absoluto da nossa vida. A sabedoria está em suas mãos, o controle está em suas mãos. Por isso Paulo pede para o povo, entenda o que Deus está fazendo hoje, entenda o que Deus fez semana passada, entenda o que Deus irá fazer amanhã, entenda simplesmente isso, não pergunte, não questione, não tente resolver, apenas entenda o que Deus está fazendo. Excede o entendimento da nossa vida. Quero dar 2 exemplos e partimos para o final. Jonathan Edwards, pregador presbiteriano, convidado a pregar a palavra de Deus longe da sua localidade. A narrativa é
que ele sobe em seu cavalo e começa a cavalgar em direção à cidade aonde iria pregar. Em determinado momento da jornada, este homem presbiteriano, não pentecostal, este homem no cavalo começa a meditar, a pensar na grandeza do Deus que ele serve. Passado alguns instantes, quando ele se dá por conta de si, a narrativa diz que o seu cavalo estava uns 50 metros longe de onde ele estava sentado no chão. Ele não entendeu o que aconteceu, mas ele teve aquele momento que nós chamamos de intimidade com o Senhor, de busca excessiva, maçante com Deus. Tamanha foi a sua comunhão, que quando ele se percebeu, estava perdido, no meio do bosque, distante de lugar nenhum. O Paulo que nós lemos diz, tudo aquilo que excede todo o entendimento. Não tente entender, não tente buscar uma resposta quando Deus estiver trabalhando na sua vida. Mesmo diante de nossas negativas, mesmo diante dos nossos recuos, Deus sempre continuará trabalhando em favor da sua igreja. Não importa o que se faça, Deus sempre se manifestará na sua vida, de uma forma ou de outra. Blaise Pascal, matemático, conhecedor das ciências exatas, não gostava de Deus, blasfemava do Senhor, reclamava daqueles que participavam das congregações próximas à sua casa. Um dia, encontram ele morto no chão da sua sala, com um terno de linho. Vão mexer no Blaise e quando abrem na lapela lateral, uma barra de couro, uma fita de couro, dizia: fogo, meia-noite, desconheço. Alguém que plenamente cursava de faculdades mentais, inteligência plena, espiritualidade zero, teve com certeza um encontro com Deus. Fogo, sinal da presença de Deus. Fogo, sinal da autoridade de Deus, quando visita a vida daqueles que o buscam, daqueles que intercedem pela vida da sua igreja. Encerro dizendo, no versículo de número 21 e 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aonde está esse poder que opera no homem? Talvez você pense em sinais. Talvez você esteja pensando em maravilhas. Talvez você esteja pensando em sinais grandiosos na vida do homem. Mas o poder de Deus se manifesta quando o poder estabelecido na nossa vida nos dá o poder de perdoar aquele que nos ofendeu. O poder de transformação daquele que aceita a Jesus. É o poder, é a porção do pedido de súplica agora atendida por esse Deus. Deus habita no meio da igreja. Deus habita no meio do povo. E Paulo, reconhecendo isso, ele diz: a Ele, somente a Ele, seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Te coloca de pés. A Bíblia diz que o poder de Deus aperfeiçoa-nos
em nossas fraquezas. Enquanto estivermos fracos, estamos fracos em nós mesmos. Deixamos a nossa dependência, o nosso conhecimento de lado. Mas Paulo diz que quando estou fraco, aí é que estou forte. Estamos fortes em Deus. Estamos fortes na sua palavra. Estamos fortes na sua presença. Curve a sua fronte. Querido Espírito Santo, eu não sei realmente, Pai, quais são as necessidades da sua igreja. Eu não sei realmente, Deus, se todos que aqui estamos já o escolhemos como nosso único e suficiente Salvador. Mas eu sei, ó Pai, que arrependimentos não há, frustrações no Senhor não há, tristeza, abandono não há. O Senhor tem suprido a sua igreja. O Senhor tem providenciado tudo aquilo que mais necessitamos. Verdadeiramente, o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é aquilo que mais necessitamos que o Senhor seja. Nesta noite, Espírito Santo, ouvimos a Tua palavra, que ela continue trabalhando em nosso coração, fortalecendo os nossos pés em rocha, lugar seguro. Outro não há. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Espírito Santo de Deus, quando sairmos neste lugar, continue com as tuas mãos estendidas em direção ao nosso coração. Por tudo isso nós queremos nessa noite te louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus.